Vamos então à terceira e última parte da nossa aula de introdução ao livro de Amós. Bom, então nós vimos já o panorama histórico. Peço que, se você não assistiu às partes 1 e 2, por favor, pause este vídeo e faça isso, porque senão esta aula não vai ter o menor sentido para você. Bom, então nós falamos sobre o panorama histórico, sobre o que estava rolando em Judá, em Israel, nos diferentes momentos da composição do livro de Amós. Mas vamos agora nos concentrar um pouco mais, digamos assim, em quando o extrato principal, a camada principal do livro de Amós, que foi efetivamente aquilo que Amós escreveu, foi de fato realizado. Bom, então o que estava acontecendo naquela época? O rei de Israel, na época, era Jeroboão II. Jeroboão II reinou de 786 a 746 antes da Era Comum. O rei de Judá era Uzias, que reinou de 783 até 742. Então eles foram praticamente aí contemporâneos a maior parte do tempo. Jeroboão II foi o último rei da maior dinastia do Reino do Norte, conhecida como a dinastia de Jeú. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre Jeú e o fato de que Jeú havia começado a pagar tributos ao rei da Assíria. Porém, obviamente, como nós vimos, isso acabou colocando o Reino do Norte parcialmente numa situação de vassalo do Império da Assíria, e aí, quando a Assíria entrou em crise, o Reino do Norte começou a colocar as manguinhas de fora, né, e começou a ficar bem, começou a prosperar bastante, como a gente falou, né, conquistou também a subserviência de Judá durante um período. Então, era mais ou menos esse o contexto aqui em que Amós escreveu. Durante o reinado de Jeroboão II, o Egito, a Assíria e a Babilônia ainda não eram nações formidáveis ou ameaças a Israel. O rei havia subjugado com êxito os arameus, que eram o inimigo mais poderoso de Israel. Você pode ler sobre isso em 2 Reis 14, de 25 a 28. Além disso, nenhum conflito entre Israel e Judá existia no momento. Para Israel, a parte inicial do século 8, antes da Era Comum, foi um período de prosperidade que trouxe, infelizmente, a exploração dos pobres e indefesos pelos ricos e poderosos. Com uma nova ordem econômica, veio uma riqueza excessiva para alguns israelitas que, por sua vez, levaram a uma classe alta relaxada, muitos dos quais se envolveram em estilos de vida decadentes. Isso pode ser visto no capítulo 2, versículo 8, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, de 1 a 6 do próprio livro de Amós. A corrupção judicial também se enraizou. No 5, a gente vê do 5, 7 ao 12. Então nós temos isso também, esse fator a gente acabou não falando. O resto não é nenhuma grande novidade, né? Mas a gente não falou muito sobre isso, né? Amós também vai apontar problemas de justiça corrupta, né? Evidentemente tendo a ver aí com o poder econômico das elites no tempo do reino de Israel, juntamente com a hipocrisia religiosa, né? Aquela coisa da religiosidade, né? Sem uma mudança de fato de conduta por parte daquela sociedade que, pelo contrário, estava bastante degradada. Nesse mundo de riqueza, exploração e lucro, entrou Amós, que há muito é chamado profeta aqui seria da justiça social do Senhor, né? Então esse é um comentário da New Collegeville Bible Commentary, da New Collegeville, né, na verdade, né? E Amos, The Historical and Social World of Amos. Tá? Então nós temos aqui uma definição básica, né? Nessa época, então, Amós ele pega esse vácuo de hegemonia das nações estrangeiras que permitiu a Israel colocar um pouco as manguinhas de fora, né? Obviamente conseguiu aí um poderio, né, maior economicamente falando e uma maior influência naquela região. Muito bem. E qual é então a mensagem, né, do livro de Amós, né? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso.
as circunstâncias internacionais haviam permitido a Israel obter destaque. Isso se vê em 2 Reis 14:25. A Aram, a Síria, vizinho do norte de Israel, principal inimigo na segunda metade do século IX, estava em declínio. A Assíria foi enfraquecida após a morte de Hadad-Nirari III em 783 e não influenciou a região novamente até Tiglat-Pileser III assumir o trono em 745. Né? Como nós estamos falando aqui, então, do século VIII, né, na verdade, do final do século IX, início do século VIII, né, até mais ou menos metade do século VIII, foi esse período, então, que Israel teve, né, uma certa tranquilidade. Algumas décadas, então, de tranquilidade e de maior prosperidade. Os oráculos em Amós, acho que aqui até caberia um novo parágrafo, né? Os oráculos em Amós 1 e 4, 10, 6, 3 e 13, reflexo desse cenário, sugerem que Israel não era tão forte quanto a ideologia nacional fingia ser. Então aqui nós temos um primeiro elemento da mensagem de Israel, da mensagem de Amós, que é o lidar com a questão da arrogância de Israel. Israel estava se achando o rei da cocada preta por conta disso que estava acontecendo, né? E na realidade não era nada disso, né? Essa segurança que Israel tinha com relação a si próprio era uma segurança falsa. Israel não estava tão forte assim, Israel não estava indo tão bem quanto achava que estava indo. E é muito interessante, né? Porque Israel olhava para a sua própria prosperidade e pensava, bom, eu estou indo bem, né? Olhava para a sua devoção religiosa e pensava, bom, mais prova ainda de que eu estou indo bem, né? Naquela época era muito comum, mais até do que hoje em dia, embora hoje em dia ainda seja comum, mas era muito comum que os povos avaliassem se estavam ou não agradando os deuses de acordo com o serviço religioso, porque a palavra serviço aqui, né, serviço religioso, não tem a conotação que tem hoje. O serviço religioso naquela época era literalmente suprir as necessidades da divindade, né? Era alimentar a divindade com seus sacrifícios, com as suas ofertas, com as suas libações, etc, etc. Então, se eu estou fazendo isso, a divindade está felizinha e eu tenho prosperidade. Esse era o raciocínio deles, né? Então, eles olhavam para um lado, né? Estamos cumprindo as nossas obrigações religiosas. Olhavam para o outro, estamos prósperos, então tá tudo bem, né? O Eterno tá feliz da vida, ou os deuses, né? Supondo aí também um sistema um sistema politeísta, né? Assim, os deuses estão felizes conosco, né? Seja uma atitude para com o Eterno ou para com outros deuses, eles acreditavam que estavam, né, indo muito, muito bem. E o que o Eterno coloca aqui? Que ele não está nem aí para a devoção religiosa, ele não está nem aí, né, para o sistema de culto, né? O sistema de culto, as festividades, né, os sacrifícios, etc., eles foram estabelecidos pela necessidade cultural do povo. O povo precisava disso para se sentir ligado ao Eterno. O povo precisava disso porque se eles não fizessem sacrifício para o Eterno, tal era a vontade deles de fazer sacrifício, libação, etc., que eles iam acabar fazendo para outro, né? Então, já que o cara quer muito fazer sacrifício, libação, etc., então, né, que ele faça para o Eterno. Tá? Essa é a lógica de todo o sistema cultico da Bíblia hebraica. Tanto é que não tem nenhuma novidade cultural nele, praticamente, né? Quase todos os elementos, sacerdócio, vestimentas, a arca, o tabernáculo, ou o templo, né? Os sacrifícios, as libações, as solenidades, tudo isso você encontra paralelos anteriores, inclusive, na cultura do Antigo Oriente Médio, né? Então eles estavam simplesmente fazendo mais do mesmo do que eles sabiam fazer. Mal comparando, é como se você, né, por exemplo, hoje tivesse uma pessoa no Brasil que ela está acostumada a ir numa dada, né, religião X, e o que ela costuma fazer quando ela vai nessa religião? Ela vai lá,
ela canta, né? Ela faz oração, ela chora, né? Ela expõe, extravasa o que ela está sentindo, ela pede apoio de pessoas, né? Ela busca receber palavras de bênção, etc., de outras pessoas, etc., etc. Aí ela muda de religião, né? Por mais que possa mudar o estilo do templo, né? Do local religioso, por mais que possa mudar as palavras da oração, por mais que possa mudar o título da liderança religiosa, né, a pessoa vai continuar querendo cantar, querendo fazer orações, querendo desabafar, querendo uma bênção, enfim. Né? Por quê? Porque essas expectativas são expectativas culturais. Né? A gente ficaria talvez perdido sem elas, sem essas referências, porque isso já está muito arraigado na nossa cultura. O que não quer dizer que essas sejam as únicas maneiras, né, de se relacionar com o eterno. Isso é uma limitação nossa, não é uma limitação dele. Né? E o povo estava achando que por estar fazendo tudo isso, tá bonito, tá tudo tranquilo. Né? E não estavam vivendo de acordo com as expectativas do eterno. Não estavam vivendo um monoteísmo ético, chamemos assim. Não estavam vivendo como se realmente entendessem que o Eterno é Senhor de todas as coisas. Não estavam vivendo como quem entende que é preciso amar ao próximo, que é preciso combater as desigualdades, as injustiças e viver uma vida não só íntegra, mas também compassiva, de compaixão para com o outro. Né? E eles estavam tranquilos. E aí pega, né? Amós vem, né? E joga caroço no angu, né? Joga água no chope, como você queira, né? Mas Amós coloca o quê? Não é nada disso, vocês estão absolutamente equivocados, tá? E por causa do fato, né, de que vocês estão vivendo uma sociedade terrível, né, com uma desigualdade terrível, com injustiças terríveis, etc., né, se desvirtuando de forma tão terrível, né, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer, vai vir punição por aí. Além das derrotas recentes dos países vizinhos, né, Amós também vai falando isso. Né? Amós, na sua mensagem, ele começa pelas nações vizinhas para ir chegando em Israel. Né? No futuro, um inimigo não identificado invadiria a terra. Né? Essas palavras seriam cumpridas pela Assíria. Então, o que Amós falou se cumpriu na figura da Assíria. Né? Ele fala de uma invasão e, de fato, a Assíria invade Israel. Né? Veja você, né, como as palavras de Amós elas acabaram também sendo utilizadas depois no Reino do Sul, expandidas para Judá. Né? Porque havia uma percepção de que aquilo que aconteceu com o norte ia acontecer também com o sul, e aconteceu. Então repare, né, como era da cultura deles, e o Eterno compreendia isso, né? Era da cultura deles pegar as palavras dos profetas anteriores e expandir, né? Principalmente quando eles viam paralelos. Né? Eles não tinham a intenção de falsificação ao fazer isso. Né? Isso é uma coisa da nossa cultura. Se você fizer, né, você pegar lá, está transcrevendo Isaías, você coloca um capítulo a mais, na nossa cultura isso é uma falsificação. Né? Na cultura deles, um discípulo de Isaías poderia fazer isso se ele percebesse, né, que a partir daquela situação você poderia ter um novo desdobramento. Tá? Muito bem. Então, o livro acusa os poderosos de opressão, mesmo quando eles desfrutavam de um estilo de vida confortável. Está lá em Amós 3:15, 4:1, 5:10 e 11, e 6:1 e de 4-6. A gente vai ver tudo isso quando entrarmos no texto propriamente dito. O sistema judicial estava comprometido, 5:12 e 15, e muitos haviam caído em escravidão por dívidas, 2 de 6-8, o 8, 4-6. Então, naquela época, né, se você ficasse endividado, né, não existia ainda Serasa, SPC, etc. Né? Hoje em dia ainda existe uma escravidão moderna. Né?
assim, muitas vezes uma pessoa endividada, na minha opinião, eu vou ser polêmico aqui, mas se torna escravo dos bancos, principalmente um país como o Brasil, né, onde os bancos brasileiros todos são covis de lobos, né, e eu não estou nem aí se alguém acha que eu estou sendo duro demais com as minhas palavras, porque é uma realidade, né? Pega e olha o seu... Outro dia eu estava olhando, né, o meu cartão, o meu cheque especial no meu banco, né, dá quase 400% de juros se eu ficar um ano no cheque especial. Você imagina 400% de juros, né? Isso quer dizer o seguinte, que se eu tiver devendo R$ 1.000, né, no final do ano eu estou devendo R$ 4.000 de juros, mais os 1.000, né, eu estou devendo 5, né? Se eu tivesse devendo R$ 20.000, no final do ano eu estou devendo 100, né? E aí você tem que trabalhar para pagar o banco, né? É uma escravidão, porque se você não paga o banco, a sua vida vira uma desgraça, vira um inferno, né? Então é um tipo de escravidão. Lógico que não é tão ruim quanto a escravidão mais literal que acontecia, né? Naquela época os pobres eram vendidos, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, denúncia disso nos profetas, né? As pessoas pegavam o vizinho que estava devendo e vendia de escravo, né? Levava para os tribunais concordavam, né? E vendia-se de escravo. O cara era deportado, mandado para um outro país para ser escravo, numa mina de sei lá o quê. Nunca mais via a família dele, né? Nunca mais via as coisas dele. Você imagina, então, né? E você tem biblicamente palavras pesadíssimas contra isso, né? Você imagina uma pessoa dizer que serve o Eterno e vende o vizinho de escravo, sabendo que ele vai destruir uma família, que ele vai arrebentar com a vida do vizinho, que o vizinho pode até morrer por conta de uma dívida, né? Então, e isso nós estamos falando de pessoas bem abastadas fazendo isso, quer dizer, não era nem o caso do camarada estar precisando, né? Ele já não seria bonito se ele tivesse precisando e fizesse isso com o vizinho, né? Mas ainda seria um pouco menos horrível, né, do que você imaginar as elites com estilo de vida extremamente, né, extremamente espalhafatoso, ou não é a palavra certa, espalhafatoso, mas extremamente, né, com uma opulência muito grande, né, muito desbanjar, e ao mesmo tempo, o pobre está devendo, vou vender ele de escravo, né? Então, né, é por essa razão, né, que eu vejo, né, a questão, como eu falei, dos bancos, né? É impressionante, já reparou? O Brasil está arrebentado, crise, todo desemprego e banco batendo recorde de lucro, né? E aí o banco, ai de você, se você não pagar o banco, ele vai em cima de você. Ao mesmo tempo, os bancos são os maiores devedores, né, aqui no Brasil, do próprio governo, né? Quer dizer, não repassam recursos que poderiam ser empregados, né? Até, por exemplo, em coisa como aposentadoria, né? Então, se você olhar para essa situação de desigualdade que acontece no Brasil, né, serve como uma pequena referência do que estava acontecendo em Israel. O que estava acontecendo em Israel conseguia ser pior, né? Então, até porque, né, o mundo evoluiu muito graças, né, aos valores bíblicos, etc., que nós tivemos acesso, né? Muitas lições foram aprendidas, embora nem todas, né? Aqui no Brasil ainda temos trabalho escravo, infelizmente, né? Mas quero crer que isso venha a melhorar e não piorar, né? Mas então era isso que estava acontecendo. Aí, né, por isso, né, Amós escreve, e ele é muito duro, e tinha que ser mesmo, né? As abordagens sociológicas tentam reconstruir esses mecanismos de exploração. Então, agora, nós vamos falar de algumas teorias dos acadêmicos com relação ao que estava acontecendo naquela época, né? Alguns argumentam que o texto ataca uma forma de capitalismo de renda, né? O que ele quer dizer com isso, né? Assim, não é que ele esteja falando contra o sistema capitalista em si, mas ele estava falando contra o capitalismo voraz, né? Aquele capitalismo que passa totalmente por cima da justiça social, destrói tudo, devora tudo, arrebenta com tudo. Então, essa é a teoria de alguns acadêmicos.
outros um modo tributário desigual de produção sob o controle da monarquia, né? Quer dizer, outros acham que o monarca e as elites cobravam impostos pesadíssimos sobre a população, né, e amassavam, né, esmagavam a população com os tributos, com os impostos cobrados sobre a produção. Né? Então, eles viviam muito bem, enquanto os pobres tinham que pagar uma quantidade absurda de impostos. Né? Curiosamente, isso também acontece no Brasil. Né? No Brasil, por incrível que pareça, existem vários estudos e estatísticas que mostram que quem mais paga imposto no Brasil é quem menos tem dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem acesso a métodos para poder fazer uma evasão fiscal aí, né? Para poder conseguir contornar imposto. Né? Deixa rolar dívida e põe advogado, né? Ou manda capital para o exterior, para um paraíso fiscal, etc. Quanto mais dinheiro você tem no Brasil, mais você consegue evitar de pagar impostos. Né? Então, eles supõem que esse possa ser um problema que estava acontecendo com, né, Amós. Felipe, por que você está falando tanto do Brasil? Por dois motivos. Primeiro, para estabelecer um paralelo e ajudar a gente a entender melhor o texto. E segundo, né, porque se você lê Amós, você sabe aonde isso vai dar. Né? Então, se você está achando, né, que o Brasil vai melhorar, vai ficar tudo maravilhoso, muito bem, etc., né? Eu não partilho, aliás, eu já escrevi sobre isso no meu site monotexta.org, o porquê que eu não partilho do sentimento de que as coisas no Brasil tendam a melhorar. Outra possibilidade é que as obrigações mútuas da relação patrono-cliente tenham sido violadas. Né? Então, aqui estamos falando de fraude mesmo, né? No comércio, etc., para enriquecer uma minoria. Uma perspectiva cultural evolucionária sugere que fatores ambientais, mudanças nos papéis socioculturais tradicionais, relações econômicas assimétricas e ações das elites religiosas tiveram um papel importante. Então, assim, são algumas teorias, a gente não sabe com exatidão, mas o que a gente sabe é que alguma coisa mudou muito, né, em Israel. A gente sabe do porquê, né, do cenário internacional, mas essas mudanças é que trouxeram um aprofundamento maior das desigualdades sociais em Israel. Cada opção alerta os leitores para a concretude da mensagem profética. Esse é o comentário, né, é o Fortress Commentary on the Bible, Amos Introduction. E aí também o comentário da Jewish Study Bible, indo na mesma linha da mensagem de Amós. Mesmo uma leitura superficial do livro mostra que ele lida principalmente com a enfermidade de Israel, sua condenação e a futura restauração e glória de Israel dentro de um mundo físico amigável e renovado. Né? Então, assim, Amós termina falando, o livro, né, termina falando de restauração. É pouco provável que tenha sido o próprio Amós que tenha falado disso, já é reflexo do pós-exílio, como falamos. Quando condena Israel, enfatiza repetidamente os males sociais e políticos. Contraste com Osés, que em grande parte diz respeito aos males religiosos. Cada profeta tem uma abordagem, tem um enfoque. Né? Oséias enfoca muito mais na questão religiosa, na idolatria, no culto aos deuses, etc. Amós foca muito mais no social. Né? Quer dizer, um foca mais na coisa do amor ao eterno, o outro foca mais na coisa do amor ao próximo, né? Mas ambos são essenciais para a gente entender os problemas que rondavam, né, aquela sociedade naquela época. Como esperado em um livro profético destinado a ser lido repetidas vezes e meditado, como todos os livros proféticos, esses males sociais e políticos são descritos em termos relativamente gerais. Assim, a crítica se torna aplicável a diferentes circunstâncias históricas e sociais. Então, assim, pessoal, tem um motivo, né, para os livros proféticos serem serem muito genéricos às vezes, né? Porque ajuda você a perceber que essa mensagem é universal, né? Ela foi dada, escrita para um período e para uma situação, mas o que foi escrito serve
como modelo para todas as situações. E é por isso que eu fiz aqui a comparação conosco, né, com a nossa realidade aqui, falando da sociedade brasileira. O livro também faz uma afirmação inequívoca, mas um tanto implícita, sobre a primazia absoluta de Jerusalém e Sião, ligada a uma forte condenação do santuário de Betel. Né? Isso, como a gente falou, provavelmente já fruto, né, de algo posterior aí. O tema do arrependimento é importante no livro. Você vai ver, né, a gente vai ver que Amós o tempo todo chama o povo ao arrependimento, né, e o povo não responde, e aí chega uma hora que o Eterno se enche, né, entre aspas, né, não é óbvio, não é literal, mas ele, né, perde a paciência, né, numa linguagem popular, e fala: agora então eu vou passar a ripa, tá? Assim como a relação distintiva entre o Eterno e Israel, juntamente com suas limitações. Por exemplo, não apenas o Eterno executa julgamento contra Israel, como todas as outras nações, no 2:6 a 3:2, mas também declara explicitamente: não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, no 9:7, e ainda diz: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. O livro também reafirma a posição profética comum sobre a primazia da moralidade sobre os sacrifícios. Então, assim, a coisa né, que é melhor, a moralidade tem que estar acima do culto religioso, já falamos bastante. Mas isso aqui é uma questão importante também. Os israelitas se achavam muito. Eles pensavam: nós somos os escolhidos, o Eterno está nos abençoando, nós somos melhores que os outros. Por isso que Amós ele vai falando do juízo em várias nações, e aí ele chega em Israel, para choque dos israelitas. Né? O que o Eterno está dizendo? Né? No livro de Amós, o que o Eterno diz? Eu não vou deixar de julgar vocês. Vocês não são especiais nesse sentido. Muito pelo contrário. Né? A eleição de Israel, que muita gente até hoje não entende, né? Acha que Israel tem uma categoria superior, e não é assim. A eleição é no sentido de uma escolha de Israel como uma nação modelo, como um exemplo a ser seguido pelas outras nações, e não porque eles eram particularmente bonitos e fofinhos e cheirosinhos. Né? Então, o Eterno diz o contrário. Né, Israel, muito pelo contrário, não só eu não vou passar a mão na cabeça de vocês, como eu vou cobrar mais, porque eu revelei mais. Né? Eu mandei profetas, eu revelei a minha vontade, e vocês estão agindo desse jeito, então vocês vão ser muito mais cobrados até do que os outros. Tá? Comentário da The Oxford Bible Commentary: de Jerusalém o Eterno julga as nações vizinhas, Judá e Israel, por transgressões. Né? O acréscimo de Judá ao texto, como eu disse, a maioria das vezes é posterior. Os crimes de Israel incluem oprimir os pobres, perverter a justiça e resistir aos profetas. Né? Você tem isso também do 1 ao 2:16. Né? O Eterno mandando profetas e Israel não estando nem aí. Né? E aí, de propósito, ele manda um profeta fora, né, do âmbito, né, dos profetas de ofício. Talvez porque os profetas de ofício da época estavam corrompidos, ou talvez porque, já que não estava dando ouvidos a eles, eu vou mandar alguém comum para confirmar: olha, tá vendo? Eu mando quem eu quiser e a mensagem é essa mesma. Né? Mas, de um jeito ou de outro, isso se tornou uma realidade aqui. Atitudes religiosas equivocadas são expostas, já falamos bastante disso, né? Do 3 ao 4:13. A única esperança de Israel reside em buscar o Eterno através da justiça e da compaixão. Né? Então, repare, não é qualquer buscar. Né? O profeta Amós ele não queria que o povo fosse lá, rasgasse as vestes, chorasse, né, e fizesse um sacrifício de arrependimento. Ele queria mudança de conduta. Né? Haja com justiça, haja com compaixão. Que isso sirva de lição para nós. Né? Se você sente que o Eterno está distante da sua vida, ao invés de você ir lá e fazer uma oração, abrir a Bíblia, fazer uma oração e chorar, né? Nada contra isso, mas isso precisa ser seguido de uma mudança de conduta, de uma mudança de vida. Procure olhar na sua vida onde você está agindo errado e comece a agir corretamente. Né? A confiança equivocada é exposta no 6, de 1 a 14. Visões, ameaças e narrativas.
né? Narrativa aqui porque ele narra a história de Amós, né? Reforçam o julgamento do Eterno. Por fim, a restauração é prometida. Então esse é o comentário, né, as linhas gerais do livro de Amós da Oxford, né, o Oxford Bible Commentary, o comentário da Universidade de Oxford. Tá? Vamos falar agora sobre o estilo literário de Amós. O livro de Amós é um texto literário rico que contém uma ampla variedade de formas, né? Então, assim, o livro de Amós, até pelo fato de não ser um livro escrito unicamente por uma pessoa, ele tem vários conteúdos aí, tá? Ele tem as advertências, né? Por exemplo, 5, 6, 14, 15. Os lamentos, ele lamenta a situação de Israel poeticamente, né? Você tem os 5, de 1 a 17, né? Ele tem narrativa, né? Um pouquinho da história de Amós no 7, 10 a 17, tá? O texto, então ele tem bastante variedade, ele é um texto muito rico, né, em termos de literatura. É um texto belíssimo, vocês vão ver. O texto apresenta também, embora seja pesado, né, um pouco, o texto também apresenta uma variedade de técnicas literárias que incluem a repetição de frase comum. Na literatura semita, repetição de frase é ênfase, eu já falei isso várias vezes para vocês, como frases numéricas classificadas, né? O numerar frases, etc. Isso é um recurso da poesia semita. Ah, Felipe, por que tanta poesia? Por que tanta firula para dizer que vai destruir Israel? Era da cultura semita a ideia de que um texto sagrado, um texto da divindade, ele tinha que ser bonito, poético, rebuscado. Tá? Você pode não ver. Isso, você tem um pouco disso na nossa cultura, né? As pessoas vão fazer oração, aí já. Eu faço isso também, não tô, quando eu falo pessoas, eu me incluo, né? A gente já usa o tu, né? Tu podes, tu queres, ou usa o vós, né? Se quiser ser bem informal, vós sois o eterno, né? Assim, existe. A gente busca uma linguagem mais rebuscada para se dirigir a ele, para dar uma certa sacralidade, né? Para dizer que nós estamos usando uma linguagem especial. Isso é da nossa cultura, né? O Eterno nunca exigiu isso de nós, ele não está mais presente numa oração rebuscada, né? Mas eles tinham essa cultura também. Então, se os profetas escrevessem numa linguagem muito simples, o povo não ia aceitar como literatura sagrada ou como literatura que se referisse à divindade e poderiam achar até um desrespeito, tá? Perguntas retóricas, tem bastante pergunta retórica, né, que é para causar reflexão, né? Aí tem um monte de versículo, 2:11, 3 de 3 a 6, e o 8, 5, 18 e 25, 6:2, o 8:8 e o 9:7. Similitudes, né, comparações com outras coisas, né? Você tem no 2:13, no 5:24, no 6:5, 8:8, 9 de 5 e 7, enfim, tem um monte de lugar também. Metáforas, você vai ter, por exemplo, no 4:1 e no 5:2, antíteses no 6 de 4 a 5, citações de pessoas, né, como no 7 de 1 a 17. Tá? Essas formas e dispositivos atestam a arte literária do texto e apoiam seu apelo à consciência ética e imaginação teológica de seus leitores, né? Então, assim, essa linguagem, toda essa riqueza literária na linguagem de Amós tem dois objetivos básicos, né? Um é provocar as pessoas a pensarem, né? A refletirem. Às vezes a pessoa para pensar mais quando você não fala de uma forma muito direta, né? Você fala muito direto, a pessoa se abespinha, né? Então, provocar reflexão é um dos objetivos. E o outro, a coisa da imaginação teológica, tem a ver com isso que eu falei. A expectativa deles de que um texto sagrado ou o Eterno falando, etc., fosse dessa maneira, tá? Então, esse é o comentário, né, da New o New College View, o comentário da College View, na verdade, né, é o novo comentário bíblico da College View, né? Eu falei errado antes, falei New College View, né? O comentário da New College View. Não, New é o comentário que é novo, né? Então, New College View Bible Commentary, Amos, the Literary Dimensions of the Book of Amos, tá? Então,
Agora ficou faltando falar só da estrutura do livro, tá? Como é que o livro se divide, né? E obviamente nós vamos ver isso na prática melhor. Ele se divide da seguinte maneira: do 1.1, aqui ficou errado, do 1.1, né, do capítulo 1 até o final do capítulo 2, os capítulos 1 e 2, tá? Essencialmente, você vai ter o juízo contra as nações, né? Então, ele começa juízo contra Damasco, né, que é lá a região da Síria, né, Gaza, que é a região ali, né, das cidades da Filístia, né? Depois Tiro, né, falando lá dos fenícios, né, lá do norte, Edom, né, ao sul de Judá, Amon e Moabe do outro lado aí do Jordão, né? E em seguida juízo contra Judá e Israel, tá? Então olha o que ele faz. Ele começa lá, né, na verdade vocês estão me vendo ao contrário, então teria que ser assim. Ele começa lá no nordeste, né, de Israel, tá? Aí depois ele vai lá pro sudoeste, né? Sobe, né, até o noroeste, né? Depois ele vai para o leste, ele bordeia tudo, né? Assim, falando da destruição. Olha como entender a geografia é importante. Ele está cercando de todos os lados, né? É como se ele quisesse criar no leitor a impressão assim, olha, o juízo do Eterno está se aproximando, o cerco está fechando, até que ele fecha, né? E ele vai falar de Judá e Israel. Não sabemos se a menção a Judá aqui é original ou se foi adicionada depois, mas o que a gente pode falar é da forma final do livro, tá? A condenação de Israel, né? Então vai acontecer essencialmente a primeira condenação, primeira parte da condenação vai do 3:1 ao 4:13, né? As nações são chamadas a testemunhar a condenação de Israel, né? Então assim, você tem uma imagem construída uma imagem de um tribunal. O Eterno apresenta sua queixa e as tentativas de fazer o povo retornar. O Eterno tentando fazer com que o povo volte o tempo todo. Com a recusa do povo, o povo se recusa a voltar, só resta destruição, né? Não resta mais o que fazer. Ainda assim, você vai ter do 5:1 ao 7:9 um novo chamado ao arrependimento para que um remanescente se salvasse. Mas o povo continua agindo em iniquidade e aí vai resultar em cativeiro, né? E o esbanjar da elite é mais um motivo para esse cativeiro ocorrer, tá? Aí nós vamos ter, finalmente, no 7:10 a 17, a história de Amós, né, sobre a qual a gente falou um pouco, né? Amós é chamado a profetizar, mesmo não sendo um profeta de ofício. O sacerdote Amazias o expulsa de Betel, né? E como punição por isso, a casa dele será destruída, né? A casa aqui no sentido da descendência, etc., né? Seria destruída em função disso daí, né? Provavelmente também não era uma descendência que fosse flor que se cheirasse, né? Mas como consequência, né? Lembrando, né, pessoal, aqui nós não estamos falando, né? A gente pode pensar, mas o Eterno não fala que ele não pune os filhos pelo pecado do pai. Aqui nós estamos falando da consequência do pecado, né? É aquele negócio. Se o seu pai, né, que for aquela pessoa que sustenta a casa, né, e ele perder tudo num jogo, né, for lá jogar bingo e perder tudo, a família vai sofrer a consequência disso, né? Vamos dizer que o seu pai perdeu tudo num negócio ilegal. Ele pode ser preso e a família não, né? Mas a família ainda vai sofrer as consequências, né? Então, muitas vezes estamos falando de consequências do pecado, né, e não do juízo em si, tá? E aí, por fim, as visões de Amós, né, sobre o juízo, a destruição e a restauração de Israel e de Judá. Aqui a linguagem muda, né? Há quem tenha dúvida se existe alguma coisa de Amós aqui ou se todo esse trecho é posterior, porque ele começa a falar ele começa a falar sobre visões e tal, e isso não é tanto a vibe de Amós
até o capítulo 7, né? Isso aparece do 8 ao 9, né? De todo jeito, a ideia, né, da restauração, falar sobre a restauração, etc., né, esse trecho tem uma linguagem pós-exílica, né? Mas termina, então, numa nota positiva, né, de que um dia o Eterno traria a restauração. Muito bem. Nós chegamos, então, pessoal, ao final da nossa introdução ao livro de Amós. E se você gostou, apreciou, se isso ajudou você a ter uma ideia muito melhor, né, sobre o livro de Amós, e que ainda será melhorada, né, porque nós vamos ler juntos aqui e explicar, né, e entender juntos, né, capítulo a capítulo, se isso tem ajudado você, se tem abençoado você, né, então não seja como aqueles que só se alimentam, né, mas também retribua os nossos esforços. Você pode nos ajudar com qualquer quantia através de uma das contas que aparece no seu vídeo. Nós não temos uma outra fonte, né, para poder cobrir as nossas despesas, adquirir materiais, etc., etc., que não as colaborações de vocês. Então, por favor, ajudem para que a gente possa fazer cada vez mais e melhor. Muito obrigado e até a próxima aula, se o Eterno assim nos permitir.